minha viagem ao Japão, perguntei a um dono de concessionária com mais de 30 anos de experiência no ramo como era possível que seus carros durassem tanto tempo, até mesmo décadas, funcionando perfeitamente, enquanto em outros países as pessoas trocavam de carro a cada 5 ou 6 anos, porque eles estavam praticamente se desfazendo e prontos para o ferro velho. Sua resposta me deixou sem palavras. Não é que façamos mágica ou tenhamos tecnologia secreta. É simplesmente que tratamos o carro como se fosse da família. E isso significa cuidar dele todos os dias, não apenas quando ele já está doente ou prestes a morrer. Essa frase me assombra desde então, porque foi quando finalmente entendi a diferença fundamental e profunda entre como os japoneses cuidam de seus carros com uma devoção quase religiosa e como fazemos isso no resto do mundo ocidental. Hoje, vou contar em detalhes os 25 hábitos específicos que fazem os carros japoneses parecerem praticamente imortais, veículos que facilmente ultrapassam 1 milhão de quilômetros. E já aviso, os últimos desta lista são tão surpreendentes e tão diferentes daquilo a que estamos habituados que você vai se perguntar seriamente como é possível que ninguém mais no seu país os utilize regularmente. Limpeza da válvula PCV. Um dos hábitos menos conhecidos, mas incrivelmente eficazes, praticados pelos japoneses é a limpeza meticulosa e regular do sistema de ventilação do cárter, especificamente da válvula PCV. Este pequeno componente, cuja existência a maioria dos motoristas sequer conhece, é absolutamente crucial para a saúde do motor a longo prazo. A válvula PCV regula a pressão interna do cárter e permite que os gases de escape dos cilindros sejam recirculados adequadamente para a admissão, em vez de se acumularem perigosamente. Com o tempo e a quilometragem, esta válvula fica progressivamente obstruída com resíduos oleosos e depósitos de carbono, levando a um aumento da pressão interna que pode causar vazamentos de óleo através de todas as juntas e vedações do motor. No Ocidente, a maioria dos motoristas nunca verifica este componente até começar a notar vazamentos misteriosos ou consumo excessivo de óleo. No Japão, a válvula PCV é verificada e limpa a cada 20.000 a 30.000 quilômetros como medida preventiva e é substituída integralmente de acordo com os intervalos recomendados pelo fabricante, sem esperar que ela apresente defeito. Um mecânico em Sapporo me explicou que uma válvula PCV entupida é como ter as narinas bloqueadas. O motor não consegue respirar direito e todo o sistema sofre. A limpeza preventiva desse componente leva apenas alguns minutos, mas evita vazamentos de óleo dispendiosos, protege os retentores do virabrequim, que custam centenas de euros para substituir, e mantém a pressão ideal no cárter. Os japoneses entendem que o sistema de ventilação do cárter é tão importante quanto qualquer outro sistema do motor, e é por isso que lhe dedicam atenção regular, algo que simplesmente não existe em outros países. Hábito número 24. Inspeção meticulosa das velas de ignição. Os japoneses têm uma prática extremamente meticulosa com as velas de ignição, que vai muito além da simples substituição quando apresentam defeito. Eles verificam o estado das velas a cada 20.000 quilômetros, mesmo que o fabricante diga que duram 100.000, porque entendem que a aparência física das velas revela informações valiosas sobre o estado interno do motor. Uma vela com depósitos pretos indica uma mistura rica ou combustão incompleta. Uma vela com depósitos brancos sugere uma mistura pobre ou temperatura excessiva. Uma vela com óleo indica problemas de vedação. Os mecânicos japoneses usam as velas como ferramenta de diagnóstico, não apenas como peça de reposição. Ao inspecioná-las, não verificam apenas se estão funcionando. Analisam meticulosamente a cor dos eletrodos, o estado da porcelana e a folga exata entre eles. Ajustam a folga com calibradores de precisão, seguindo as especificações exatas do fabricante, pois sabem que uma folga incorreta de apenas alguns décimos de milímetro pode afetar significativamente a eficiência da combustão. Além disso, ao instalar velas de ignição novas, aplicam quantidades precisas de graxa anti-engripante nas roscas para facilitar a remoção futura e evitar que elas emperrem no cabeçote de alumínio. Esse nível de atenção aos detalhes em algo tão simples quanto velas de ignição demonstra perfeitamente a mentalidade japonesa. Nenhum componente é pequeno demais para receber o cuidado adequado. Limpeza do sistema de escape. A limpeza regular do sistema de escape pode parecer estranha para a maioria dos ocidentais, mas no Japão é uma prática bem estabelecida, especialmente para aqueles que fazem viagens curtas com frequência.
Viagens curtas, onde o motor nunca atinge totalmente a temperatura ideal de funcionamento, levam ao acúmulo de condensação no sistema de escape. Essa umidade, combinada com os subprodutos ácidos da combustão, cria corrosão interna que eventualmente corrói os silenciadores e tubos de dentro para fora. Os japoneses previnem isso de várias maneiras inteligentes. Primeiro, quando sabem que farão apenas viagens curtas de alguns dias, dedicam pelo menos uma semana a uma viagem mais longa em rodovia, onde o motor atinge a temperatura ideal de funcionamento e o sistema de escape fica quente o suficiente para evaporar toda a umidade acumulada. Segundo, alguns aplicam tratamentos anticorrosivos específicos na parte interna do sistema de escape durante a manutenção anual. Terceiro, verificam regularmente a condição dos suportes e juntas do escape, porque um escape mal fixado vibra excessivamente e racha prematuramente. Um dono de oficina em Fukuoka me contou que 90% dos sistemas de escapamento que ele substituiu em carros ocidentais estavam repletos de corrosão interna, algo que ele raramente via em carros japoneses bem conservados. O sistema de escapamento pode parecer um componente pequeno, mas substituí-lo facilmente custa entre 400 e 1.000 euros, dependendo do veículo. Verifique as coifas e as proteções contra poeira. Os japoneses dedicam atenção obsessiva à condição e à manutenção das juntas homocinéticas, CV, e das proteções de borracha contra a poeira que as protegem. Esses componentes críticos transmitem a potência da transmissão para as rodas, permitindo o movimento angular, mas dependem inteiramente de suas proteções de borracha contra a poeira para reter a graxa interna e impedir a entrada de sujeira. Uma proteção contra a poeira rasgada é uma sentença de morte para a junta homocinética. A graxa vaza, sujeira e água entram e, em semanas ou meses, a junta fica completamente destruída. A substituição de uma junta homocinética custa entre 300 e 600 euros, dependendo do veículo. A substituição preventiva de uma proteção contra a poeira rasgada custa apenas 40 euros. Os japoneses verificam a condição dessas proteções contra a poeira sempre que trocam ou fazem o rodízio dos pneus, pois elas ficam expostas e visíveis quando o carro está levantado. Ao menor sinal de rachadura ou rasgo, eles substituem a proteção contra a poeira imediatamente, mesmo que a junta ainda esteja funcionando perfeitamente. Essa vigilância constante evita danos maiores. Um mecânico em Hiroshima me explicou que em seus 30 anos de carreira havia substituído centenas de coifas de juntas homocinéticas como medida preventiva, mas apenas cerca de uma dúzia de juntas homocinéticas haviam falhado, todas em carros de pessoas que ignoraram os avisos. Essa proporção contrasta fortemente com as oficinas ocidentais, onde juntas homocinéticas inteiras são constantemente substituídas porque ninguém prestou atenção a tempo a uma coifa rachada. A disciplina na partida do motor. Os motoristas japoneses têm uma abordagem extremamente disciplinada em relação ao gerenciamento térmico do motor, que vai muito além do simples aquecimento inicial. Eles compreendem profundamente que ciclos térmicos extremos, especialmente o desligamento imediato após uma demanda máxima, danificam significativamente os componentes do motor. Portanto, quando dirigem em alta velocidade na estrada por um longo período, ou sobem serras exigindo o máximo desempenho, eles nunca desligam o motor imediatamente ao chegar ao destino. Em vez disso, dirigem com muita suavidade nos últimos 2 ou 3 minutos, permitindo que a rotação do motor diminua e a temperatura caia gradualmente antes do desligamento final. Essa prática é especialmente protetora do turbocompressor em motores turboalimentados, onde o desligamento imediato após uma alta demanda deixa o turbo girando em temperaturas extremas sem fluxo de óleo, o que literalmente cozinha o óleo residual e destrói progressivamente os rolamentos internos. A substituição de um turbocompressor pode custar entre 1.500 e 3.000 euros. 2 minutos de condução suave antes de desligar o motor podem estender sua vida útil de 100.000 km para 300.000 km. Mas essa prática não beneficia apenas os turbocompressores. Ela também protege o cabeçote e o bloco do motor contra choques térmicos severos, evita a deformação de componentes e permite que o sistema de arrefecimento redistribua o calor uniformemente antes do desligamento. Um engenheiro japonês me explicou que o motor é como o corpo humano após um exercício intenso. Precisa de um resfriamento gradual, não de uma parada brusca. O ritual japonês do aquecimento gradual. Em muitos países do mundo, ligamos nossos carros pela manhã e saímos dirigindo imediatamente da garagem, sem dar ao motor tempo para despertar gradualmente do sono noturno.
No Japão, porém, existe um ritual específico que mecânicos experientes transmitem religiosamente de geração em geração: o aquecimento gradual do motor. Isso não significa deixar o carro ligado por 15 minutos, desperdiçando combustível desnecessariamente em marcha lenta, mas sim dar-lhe o tempo exato para que o óleo circule adequadamente por todos os canais internos e para que as peças metálicas atinjam gradualmente a temperatura ideal de funcionamento. Alguns segundos são suficientes para essa circulação inicial, mas o que é realmente importante vem depois. Eles também dirigem com extrema suavidade e cuidado durante os primeiros quilômetros da viagem, evitando meticulosamente qualquer aceleração repentina ou mudanças bruscas de velocidade. É uma filosofia completa de paciência e respeito que contrasta fortemente com a pressa ocidental de chegar a qualquer lugar imediatamente. Um engenheiro mecânico japonês com décadas de experiência me disse algo que jamais esquecerei. Um motor é exatamente como um atleta profissional de alto rendimento. Se você o força a funcionar em velocidade máxima sem lhe dar tempo para aquecer adequadamente, ele inevitavelmente sofrerá danos graves. Mas se você o preparar gradual e pacientemente, ele terá um desempenho ótimo por muitos e muitos anos, sem falhas. Esse hábito, aparentemente simples e básico, explica perfeitamente por que tantos carros japoneses ultrapassam facilmente os 300 mil, ou até mesmo os 400 mil quilômetros, sem nunca precisar de uma revisão completa do motor. E eis o que é realmente interessante nessa mentalidade: trocas de óleo baseadas no uso real, não apenas em manuais. Se há algo que realmente diferencia os motoristas japoneses dos demais no mundo, é que eles não seguem cegamente e literalmente os manuais do fabricante como se fossem textos sagrados, mas também não os ignoram completamente como muitos fazem. Eles aplicam de forma inteligente a experiência prática acumulada ao longo de décadas. Enquanto em muitos países as pessoas estendem conscientemente os intervalos de troca de óleo até o limite absoluto do que o fabricante indica no manual, no Japão a antiga filosofia de prevenção é mais forte que a cura. O que é realmente curioso e inteligente é que nem todos os carros recebem exatamente o mesmo tratamento uniforme. Se o carro é usado principalmente na cidade, com paradas e arrancadas constantes em semáforos e em trânsito intenso, o óleo é trocado bem antes do intervalo padrão, mesmo que tecnicamente ainda não esteja na hora, considerando a quilometragem acumulada. Se é usado principalmente em rodovias, em velocidades constantes e com poucas variações, eles podem se dar ao luxo de estender um pouco o intervalo de troca. Em outras palavras, eles adaptam inteligentemente a manutenção específica ao estilo de direção real de cada veículo. Essa flexibilidade inteligente e racional impede completamente que o motor sofra desgaste prematuro e desnecessário devido à degradação do óleo. Um mecânico experiente de Nagoya me explicou pacientemente que o óleo é literalmente como o sangue vital do carro e que ele jamais permitiria que seu próprio corpo funcionasse com sangue contaminado e sujo circulando em suas veias. Por essa razão, no Japão, eles não esperam passivamente até que o óleo fique completamente preto como piche espesso para finalmente trocá-lo. Eles fazem isso preventivamente, muito antes que ele perca suas propriedades lubrificantes essenciais. E embora inicialmente gastem um pouco mais com trocas de óleo frequentes, eles economizam milhares de euros em grandes reparos no motor posteriormente. Verificações semanais de fluidos como um exame de saúde. Este hábito japonês é quase obsessivo e meticuloso e pouquíssimas pessoas em outros países o praticam consistentemente. Os japoneses não esperam passivamente que a luz de advertência acenda no painel antes de finalmente verificar os níveis do líquido de arrefecimento, do fluido de freio ou do fluido da direção hidráulica. Toda semana, sem falta, eles religiosamente dedicam alguns minutos a levantar o capô e verificar meticulosamente se absolutamente tudo está em perfeita ordem. Eles fazem isso com a mesma naturalidade e rotina com que alguém verifica casualmente se há leite fresco na geladeira antes de preparar o café da manhã. Este simples costume semanal impede que um pequeno problema insignificante se transforme em uma pane enorme e catastrófica. Por exemplo, detectar uma pequena queda no nível do líquido de arrefecimento logo no início pode literalmente salvar o motor de um superaquecimento fatal que o destruiria completamente. Perceber precocemente que o fluido de freio está ficando turvo e escuro pode evitar diretamente um acidente grave causado por falha nos freios. O que é realmente notável nessa prática
é que os japoneses a executam meticulosamente, mesmo em carros 0 km recém-saídos da fábrica, porque eles fundamentalmente não confiam cegamente nos sensores eletrônicos modernos. E eles estão absolutamente certos. Esses sensores eventualmente falham ou ficam descalibrados. Um mecânico veterano me disse, com base em décadas de experiência, que 9 em cada 10 panes graves e caras poderiam ter sido completamente evitadas com manutenção simples, regular e preventiva. Substituição preventiva de peças antes que elas falhem. No Ocidente, geralmente esperamos até que a correia dentada finalmente se rompa, a bomba d'água comece a vazar líquido de arrefecimento visivelmente, ou o alternador perca completamente sua capacidade de carregar a bateria. No Japão, a abordagem fundamental é completamente diferente e oposta. Eles substituem peças críticas preventivamente, muito antes que elas falhem catastroficamente. Pode parecer inicialmente um gasto totalmente desnecessário e até mesmo um desperdício, mas na realidade é um verdadeiro seguro econômico de longo prazo para o carro. Correias dentadas, bombas d'água e tensores, por exemplo, são religiosamente substituídos seguindo intervalos predeterminados rigorosos, mesmo que fisicamente ainda pareçam estar em boas condições. Exatamente o mesmo se aplica a baterias e vários componentes elétricos do veículo. Um experiente proprietário de oficina em Tóquio me disse francamente: "Prefiro muito mais que um cliente me critique por substituir uma peça que aparentemente ainda estava funcionando do que vê-lo retornar devastado com um motor completamente destruído, justamente porque eu não o substituí a tempo." Essa mentalidade preventiva profundamente enraizada é exatamente o que faz toda a diferença. Os japoneses entendem perfeitamente que um reparo emergencial na estrada custa facilmente 10 vezes mais do que a manutenção preventiva programada e controlada. E enquanto nós, ocidentais, muitas vezes vemos isso como excesso de cautela desnecessário ou paranoia mecânica, eles veem simplesmente como disciplina básica e inteligente. Inspeção geral a cada 10.000 quilômetros, até os menores parafusos. Esse hábito em particular é quase impensável ou inexistente fora do Japão, mas lá é uma prática absolutamente comum e difundida. A cada 10.000 quilômetros rodados, os japoneses submetem seus carros a uma inspeção técnica completa e meticulosa, que vai muito além da verificação de fluidos e filtros básicos. Inclui a verificação exaustiva de parafusos individuais, suportes estruturais, mangueiras de todos os tipos, diversas conexões elétricas e até mesmo a condição detalhada das buchas de borracha que isolam mecanicamente as vibrações do motor. A ideia subjacente é incrivelmente simples, porém poderosa. Qualquer peça solta ou deteriorada, por menor e insignificante que pareça à primeira vista, pode eventualmente causar uma falha muito maior se não for corrigida prontamente. Mecânicos japoneses experientes têm um ditado tradicional que repetem constantemente: um parafuso solto pode acabar destruindo um motor inteiro. E acredite, eles não estão exagerando. Uma vibração mal controlada e permitida pode eventualmente quebrar um suporte estrutural. Essa quebra subsequente pode danificar seriamente uma mangueira crítica. E esse vazamento resultante pode arruinar irreversivelmente todo o motor em um efeito cascata. Exatamente por esse motivo, eles não esperam passivamente que os problemas apareçam visivelmente na superfície. Eles realizam inspeções tão meticulosamente detalhadas e completas que muitos proprietários estrangeiros ficam genuinamente surpresos ao ver como os mecânicos japoneses detectam coisas específicas que absolutamente ninguém mais no mundo se daria ao trabalho de verificar. Esse nível obsessivo de detalhes microscópicos, longe de ser um desperdício de tempo ou dinheiro, é precisamente o que garante de forma confiável que os carros literalmente durarão para sempre sem grandes falhas. Com esses 5 primeiros hábitos fundamentais, a filosofia japonesa subjacente fica perfeitamente clara. A chave absoluta não é reagir desesperadamente às falhas depois que elas ocorrem, mas antecipá-las inteligentemente antes que aconteçam. E eles fazem isso consistentemente com uma disciplina inabalável e inflexível que pode parecer excessivamente exagerada para as mentes ocidentais, mas que, sem dúvida, tornou seus carros um sinônimo mundial de confiabilidade absoluta. Reinicialização da bateria e da ECU como uma reinicialização completa. Um dos costumes mais curiosos, porém incrivelmente úteis,
dos japoneses é realizar periodicamente uma reinicialização completa do sistema elétrico de seus carros quando pequenas falhas ou comportamentos estranhos aparecem na eletrônica do veículo. Em muitos países, o motorista comum, sem conhecimento técnico, corre imediatamente e desesperadamente para o mecânico quando qualquer luz de advertência acende no painel de instrumentos. Mas no Japão, a primeira reação instintiva geralmente é desconectar completamente a bateria por alguns minutos e reiniciar manualmente a ECU, o computador central do carro. Este procedimento técnico, embora incrivelmente simples de executar, é altamente eficaz na correção de erros temporários que não se originam de falhas físicas reais, mas sim de leituras momentâneas errôneas ou dados corrompidos na memória. Um mecânico japonês experiente me disse que pelo menos 40% de todas as visitas à oficina por causa de luzes de advertência acesas no painel poderiam ser completamente evitadas com este simples truque de reinicialização. A ideia técnica subjacente é que a ECU, como praticamente qualquer dispositivo eletrônico computadorizado, naturalmente acumula erros e adaptações defeituosas ao longo do tempo. Ao forçar a reinicialização, o dispositivo retorna completamente às suas configurações originais de fábrica, eliminando efetivamente todos os códigos de erro acumulados. O mais interessante é que os japoneses não abusam indiscriminadamente desse método de reinicialização. Eles sempre o utilizam com cautela, acompanhando-o de rápidas inspeções visuais para garantir que não haja nenhum problema físico real por trás do aviso. Limpeza de rotina de conectores elétricos. Em muitos países, acredita-se que problemas elétricos complexos só surgem inevitavelmente com o passar do tempo e o aumento da quilometragem do carro. No entanto, no Japão, entende-se que a umidade ambiente, o acúmulo de poeira e a corrosão química afetam negativamente os conectores elétricos praticamente desde o primeiro dia de uso. Por esse motivo, existe o hábito profundamente enraizado de limpar rotineiramente os contatos elétricos de sensores, bobinas de ignição e módulos de controle. Essa manutenção preventiva é quase totalmente desconhecida e ignorada no Ocidente, mas no Japão é vista como perfeitamente normal e necessária, especialmente em regiões costeiras úmidas, onde a corrosão por sal progride extremamente rápido. Um mecânico experiente em Osaka me mostrou certa vez, em sua oficina, como uma falha intermitente e frustrante no sistema ABS era causada unicamente por um simples conector elétrico corroído, problema que foi completamente resolvido com uma limpeza meticulosa e um pouco de graxa dielétrica protetora. Em outros países, esse mesmo carro provavelmente teria recebido uma substituição completa e desnecessária do módulo ABS, resultando em um desperdício de centenas ou até milhares de euros. Os japoneses compreendem profundamente que os sistemas elétricos são exatamente como as veias de um carro. Se os contatos não estiverem perfeitamente limpos, informações críticas não fluem corretamente e surgem problemas completamente falsos. Essa prevenção constante os impede de ter que substituir peças caras que, na verdade, não estão danificadas. E aqui está a parte mais interessante de todas. Limpeza regular do sensor EMAF. O sensor de fluxo de ar em massa, EMF, é um dos sensores mais importantes em qualquer carro moderno com injeção eletrônica de combustível, pois mede com precisão a quantidade de ar que entra no motor para que a ECU possa ajustar proporcionalmente à injeção de combustível. No entanto, paradoxalmente, é também um dos sensores mais negligenciados pelos motoristas. Em muitos países, os motoristas desconhecem a existência desse sensor em seus carros, e quando ele finalmente falha, o veículo começa a consumir visivelmente mais combustível, perde potência significativa e acende diversas luzes de advertência no painel. No Japão, esse sensor crítico é limpo preventivamente em intervalos regulares, utilizando sprays especiais que removem detritos microscópicos sem danificar seus delicados componentes internos. A lógica subjacente é incrivelmente simples, porém poderosa. Se o sensor apresentar leituras incorretas, todo o sistema de gerenciamento do motor entra em mau funcionamento em um efeito cascata. Um sensor MAF sujo pode fazer com que o motor consuma até 20% mais combustível desnecessariamente, e com o tempo, leva ao desgaste prematuro dos pistões, válvulas e até mesmo do caro catalisador. Os japoneses, sabiamente,
preferem investir apenas alguns minutos na limpeza impecável do sensor MAF, em vez de gastar milhares de euros em reparos desnecessários posteriormente. Um mecânico experiente em Kyoto me explicou pacientemente que limpar o sensor MAF é exatamente como limpar as lentes dos óculos. Se estiverem sujas, tudo fica embaçado e distorcido. Se estiverem impecavelmente limpas, tudo funciona muito melhor. Essa clareza na leitura é justamente o que mantém seus carros funcionando com precisão, como relógios suíços perfeitamente ajustados, limpeza de injetores de combustível sem oficina. Este hábito é talvez uma das práticas de manutenção mais surpreendentes e, ao mesmo tempo, incrivelmente práticas que os japoneses possuem. Enquanto em outros países a limpeza profunda dos injetores de combustível é considerada um serviço caro que exige equipamentos especializados em oficinas profissionais no Japão, muitos proprietários a realizam preventivamente em casa ou em postos de serviço, utilizando aditivos de alta qualidade que limpam eficazmente o sistema de injeção durante a condução normal. Esses produtos especializados, combinados de forma inteligente com combustíveis de boa qualidade, eliminam progressivamente os depósitos de carbono e garantem que os injetores atomizem o combustível de forma ideal. O mais interessante é que eles não esperam passivamente que o carro apresente problemas visíveis para finalmente aplicar esse truque. Eles o fazem periodicamente como medida preventiva, evitando completamente o entupimento grave dos injetores. Além disso, alguns mecânicos japoneses utilizam métodos ainda mais avançados e sofisticados. Conectam sistemas portáteis especializados que aplicam o produto de limpeza diretamente nos injetores sem a necessidade de desmontagem física, reduzindo drasticamente os custos e o tempo de intervenção. Isso explica perfeitamente por que os motores japoneses raramente apresentam problemas graves de injeção, enquanto em outros países esses problemas específicos aparecem após apenas 100.000 quilômetros. A filosofia subjacente é absolutamente clara: inspeção e limpeza dos cabos de aterramento. Um segredo pouco conhecido fora do Japão, mas que lá é aplicado quase como um ritual de manutenção religioso, é a inspeção periódica meticulosa dos cabos de aterramento do carro. Esses cabos específicos, que conectam fisicamente a bateria e a carroceria a diferentes partes do motor e de todo o chassi, são absolutamente fundamentais para o funcionamento correto de todo o sistema elétrico. No entanto, com o inevitável passar do tempo e a constante exposição aos elementos, esses cabos críticos tendem a acumular ferrugem corrosiva, diversos tipos de sujeira ou até mesmo se soltar nos pontos de conexão. O resultado direto dessa deterioração gradual é que a corrente elétrica não flui como deveria, causando uma série aparentemente interminável de falhas elétricas que parecem completamente misteriosas e inexplicáveis. Luzes que piscam erraticamente sem motivo aparente, sensores que registram erros fantasmas constantemente, partidas fracas e lentas mesmo com uma bateria nova e até problemas sérios na transmissão automática, que depende de sinais elétricos. Na grande maioria dos países ocidentais, esses sintomas frustrantes muitas vezes levam a diagnósticos completamente incorretos, resultando em reparos exorbitantemente caros e desnecessários, quando na realidade o problema fundamental era simplesmente um fio terra corroído que custava apenas alguns euros para substituir ou limpar. No Japão, mecânicos experientes e motoristas educados sabem disso perfeitamente bem, graças à experiência acumulada. Por esse motivo, eles verificam meticulosamente e regularmente todos os pontos de aterramento do veículo, limpam-nos completamente com escovas de arame especiais e aplicam generosamente graxas de elétricas especiais para evitar completamente a corrosão futura. Eles chegam ao ponto de adicionar fios terra extras em áreas estratégicas para reforçar significativamente a condutividade elétrica geral do veículo. É um hábito preventivo que leva apenas alguns minutos de trabalho manual, mas pode literalmente salvar seu carro de milhares de euros em reparos mais tarde. Um mecânico experiente de Yokohama me disse, com base em décadas de experiência, que 90% de todos os carros que ele recebeu com os famosos fantasmas elétricos foram completamente consertados simplesmente limpando meticulosamente e ajustando corretamente os aterramentos elétricos. Cuidado extremo com a bateria para dobrar sua vida útil. Se há algo que os japoneses fazem de forma radicalmente diferente do resto do mundo, é o cuidado meticuloso que dedicam às baterias de seus veículos. Para a grande maioria dos motoristas em outros países, a bateria é simplesmente algo que só é substituído quando finalmente para de funcionar completamente.
Ninguém pensa nisso conscientemente, até que um dia o carro não ligue de jeito nenhum e o mecânico anuncie que ela precisa ser trocada imediatamente. No Japão, a mentalidade fundamental é completamente diferente. A bateria é tratada religiosamente como se fosse a força vital do carro. Em primeiro lugar, eles nunca permitem que ela descarregue completamente a zero. Quando sabem que não usarão o carro por semanas ou meses, desconectam proativamente os terminais ou usam carregadores de manutenção especializados que mantêm a bateria em seu nível ideal constantemente. Eles também têm o hábito absolutamente enraizado de limpar periodicamente os terminais de metal e aplicar graxas protetoras especiais para evitar completamente a sulfatação, porque entendem profundamente que mesmo uma fina camada de ferrugem pode afetar significativamente a partida. No Japão, a mentalidade fundamental é completamente arraigada. Limpar periodicamente os terminais de metal e aplicar graxas protetoras especiais para evitar completamente a sulfatação, pois eles entendem profundamente que mesmo uma fina camada de ferrugem pode afetar significativamente a partida. Além disso, muitos japoneses verificam regularmente a voltagem exata da bateria usando multímetros domésticos baratos ou até mesmo pequenos aplicativos especializados conectados à porta, o BD, do veículo. Isso permite detectar uma bateria fraca muito antes que ela falhe completamente e os deixe na mão. Eles também aplicam cargas lentas quando percebem uma queda gradual no desempenho, em vez de descarregá-la completamente até que esteja inutilizável. Isso prolonga drasticamente a vida útil da bateria em vários anos. Enquanto em outros países uma bateria típica dura entre 3 e 5 anos antes de falhar, no Japão é bastante comum que as mesmas baterias durem 8 anos ou até mais sem problemas. Sistema de arrefecimento sob controle total. O sistema de arrefecimento é uma das áreas específicas onde a grande diferença entre a mentalidade japonesa e a do resto do mundo ocidental é mais evidente. Em muitos países, os motoristas esperam passivamente que algo fique perigosamente quente, que o carro perca visivelmente líquido de arrefecimento ou até mesmo que a temida luz vermelha de temperatura acenda antes de finalmente se preocuparem. No Japão, ocorre exatamente o oposto. O sistema de arrefecimento é verificado e mantido como se fosse a própria essência do motor, porque, tecnicamente, é. Eles sabem perfeitamente que um superaquecimento severo, mesmo que dure apenas alguns minutos, pode arruinar irreversivelmente todo o motor. Por esse motivo específico, eles trocam o líquido de arrefecimento periodicamente como medida preventiva. Não esperam passivamente até que ele fique marrom escuro ou cheio de ferrugem. Eles usam líquidos de arrefecimento de altíssima qualidade, especificamente compatíveis com as ligas do motor, e nunca, jamais misturam tipos diferentes incompatíveis. Eles também inspecionam meticulosamente e regularmente as mangueiras de borracha, o radiador de metal e a bomba d'água, porque sabem por experiência que qualquer vazamento, por menor e insignificante que pareça, pode desencadear uma catástrofe completa. O mais surpreendente é que eles até limpam cuidadosamente os radiadores por fora, removendo manualmente folhas, insetos mortos e poeira que inevitavelmente se acumulam com o tempo. Algo aparentemente tão simples como isso impede efetivamente que o motor funcione mais quente do que o absolutamente necessário. No Japão, também é prática comum verificar e substituir os termostatos preventivamente, enquanto em outros países, as pessoas esperam passivamente que eles travem e causem um superaquecimento catastrófico. O resultado observável dessa obsessão preventiva é absolutamente claro. Os motores japoneses raramente falham devido ao superaquecimento. Limpeza e manutenção do ar-condicionado como um sistema vital. Muitos motoristas veem o ar-condicionado como um luxo dispensável, um acessório que serve apenas para proporcionar conforto pessoal. No Japão, a compreensão é radicalmente diferente. Ele é uma parte fundamental e integrante da saúde geral do carro. O sistema de climatização não apenas regula a temperatura interna do habitáculo, mas também mantém os componentes eletrônicos sensíveis dentro de uma faixa de temperatura adequada e evita que o motor trabalhe sob estresse térmico em climas extremamente quentes. Por esse motivo, os japoneses dão enorme importância à manutenção do ar-condicionado. Eles trocam os filtros de cabine regularmente,
limpam minuciosamente os dutos internos e verificam meticulosamente se há vazamentos de fluido refrigerante. Chegam até a limpar os evaporadores e condensadores como parte da manutenção de rotina. O que é realmente interessante é que, enquanto em muitos países as pessoas só pensam no ar-condicionado quando ele finalmente para de funcionar, no Japão ele é verificado mesmo quando está funcionando perfeitamente. A razão técnica é que eles sabem que um sistema sujo força o compressor a trabalhar muito mais, o que, por sua vez, rouba energia diretamente do motor e gera um consumo extra desnecessário de combustível. Além disso, um ar-condicionado com defeito afeta negativamente a ventilação da cabine e contribui significativamente para o acúmulo de umidade, o que, a longo prazo, também danifica componentes elétricos sensíveis. Hábito número 6. Use sempre combustível da mais alta qualidade. Os japoneses nunca economizam na qualidade da gasolina ou do diesel que colocam em seus veículos. Eles sempre usam a octanagem recomendada, ou até mesmo uma superior à especificada pelo fabricante no manual. Evitam sistematicamente postos de gasolina com reputação duvidosa ou preços suspeitamente baixos. Compreendem perfeitamente que o combustível barato e de baixa qualidade contamina progressivamente os injetores e as válvulas do motor. O investimento constante em combustível premium de alta qualidade previne limpezas dispendiosas e grandes reparos futuros. O combustível de qualidade também protege diretamente o catalisador, que é muito caro, e os delicados sensores de oxigênio. A filosofia subjacente é incrivelmente simples. Alimentar bem o motor é exatamente como alimentar bem o corpo humano. Se você o alimenta constantemente com comida de baixa qualidade, ele acabará adoecendo e falhando. Se você o alimenta com o melhor combustível disponível, ele funcionará de forma otimizada por décadas, sem problemas. Rodízio e balanceamento rigorosos dos pneus. O rodízio e o balanceamento dos pneus são práticas comuns entre os japoneses, realizadas a cada 10.000 quilômetros, sem exceção. Essa prática garante um desgaste uniforme, prolongando significativamente a vida útil dos pneus. O balanceamento perfeito evita vibrações destrutivas que danificam progressivamente toda a suspensão. Eles também verificam regularmente a pressão dos pneus de acordo com a temperatura ambiente, pois sabem que os pneus perdem ou ganham pressão com as mudanças de temperatura. Pneus bem conservados melhoram significativamente tanto a economia de combustível quanto a segurança ativa. Os japoneses nunca misturam marcas ou modelos diferentes no mesmo eixo, pois entendem que isso leva a um desgaste irregular. Além disso, eles sempre investem em pneus de qualidade reconhecida, nunca em opções econômicas de marcas desconhecidas. Para eles, os pneus são literalmente a única coisa que mantém o carro em contato com a estrada, por isso merecem o melhor investimento possível. Dirija sempre com suavidade e antecipação. Dirigir com suavidade e antecipação é algo que os japoneses praticam constantemente como um estilo de vida. Eles evitam sistematicamente acelerações e frenagens repentinas e completamente desnecessárias. Antecipam o tráfego à frente para manter uma velocidade constante e ininterrupta. As trocas de marcha em transmissões manuais são suaves e progressivas, nunca abruptas. Eles nunca forçam o motor a rotações desnecessariamente altas. Essa direção defensiva e atenciosa reduz drasticamente o estresse mecânico em absolutamente todos os componentes do veículo. A filosofia subjacente é simples, porém poderosa. Cada partida suave e cada parada gradual contribuem para a vida útil do carro. O tratamento cuidadoso e consistente reduz significativamente o desgaste da embreagem, freios, suspensão e de todo o motor. Os japoneses entendem que o carro responde diretamente à forma como você o trata. Se você o maltratar com uma direção agressiva, ele terá uma vida útil curta. Se você o tratar com respeito e cuidado, ele o acompanhará por décadas. Essa mentalidade de direção cuidadosa não apenas prolonga a vida útil do carro, mas também melhora a segurança, reduz o consumo de combustível e proporciona uma experiência mais relaxante para todos os ocupantes. Documentação meticulosa de toda a manutenção. A documentação meticulosa de absolutamente toda a manutenção é algo que os japoneses praticam religiosamente. Eles registram cada troca de óleo, cada reparo, cada serviço, por menor que seja. Mantêm um histórico completo com datas exatas e quilometragem precisa. Essa documentação facilita muito a detecção de padrões de desgaste e antecipa as necessidades futuras de manutenção.
Aumenta significativamente o valor de revenda, demonstrando o cuidado recebido. Permite que os mecânicos entendam o histórico completo do veículo e diagnostiquem problemas com mais eficácia. Alguns usam aplicativos digitais especializados, outros preferem cadernos físicos tradicionais. O método não importa, o que importa é a disciplina. Essa documentação meticulosa reflete diretamente a seriedade com que cuidam de seus veículos, a filosofia de tratar seu carro como um membro da família. Finalmente, chegamos ao hábito mais poderoso de todos, e ele não tem nada a ver com uma peça específica ou um truque técnico em particular, mas sim com uma mentalidade fundamental. No Japão, o carro não é visto meramente como um objeto inanimado ou um meio de transporte para ser usado até que pare de funcionar. Ele é tratado como outro membro da família. Isso significa profundo respeito, disciplina inabalável e cuidado constante. Cada vez que é ligado, cada vez que é estacionado, cada vez que passa por manutenção, tudo é feito com um nível de atenção que em outros países parece excessivamente exagerado. Eles não esperam que algo quebre para finalmente agir. Não ignoram ruídos estranhos pensando que desaparecerão sozinhos. Não adiam a manutenção por preguiça ou por razões econômicas equivocadas. E o mais importante, eles transmitem essa cultura de pais para filhos, de professores para alunos, geração após geração. Os japoneses fazem exatamente isso, e seus carros literalmente duram para sempre. Não porque possuam tecnologia secreta ou porque seus carros sejam feitos de materiais especiais do espaço, mas sim porque cultivaram uma disciplina inabalável e um profundo respeito pela manutenção que pouquíssimos no resto do mundo conseguem imitar. Se você aplicar pelo menos metade desses 20 hábitos à sua rotina diária, seu carro lhe agradecerá com anos extras de vida útil, muito menos visitas à oficina e um desempenho que parecerá completamente impossível. Não é mágica, não é sorte, é simplesmente consistência e uma mentalidade preventiva. A diferença fundamental está em cuidar dele todos os dias, não apenas quando ele já está quebrado. Esses 20 hábitos são o verdadeiro motivo pelo qual os carros parecem genuinamente imortais. Agora me diga honestamente nos comentários, quais desses hábitos você já conhecia e aplicava? E qual deles mais te surpreendeu ao descobrir? A filosofia japonesa está disponível para todos. Você só precisa decidir adotá-la e ser consistente.